Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal valida a medida provisória que permite capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Supremo derruba a decisão que impedia a empresa de saneamento do Rio de Janeiro de pagar dívida por precatórios. Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo nega a apreensão de CNH e passaporte de executados por dívida trabalhista. Ministério Público do Rio de Janeiro, Forças de Segurança e Secretarias de Educação firmam protocolo para reduzir impacto de operações policiais nas escolas. Concurso Público Unificado da Justiça Eleitoral tem data das provas alterada. O Conselho Nacional de Justiça reforma a importância de concluir cadastro do sistema EDO para ser doador de órgãos. E ainda, contrato de namoro. Cada vez mais casais no país adotam esse instrumento jurídico diferente em busca de mais qualidade na relação. O Jornal da Justiça desta terça-feira, 16 de julho, começa agora. Mais de 7 mil brasileiros manifestaram interesse em doar órgãos desde abril, quando o Conselho Nacional de Justiça e o Colégio Notarial do Brasil lançaram uma campanha para incentivar esse gesto. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes. Você sabia que pode decidir agora ser um doador de órgãos de forma rápida e segura e transformar a saudade em esperança, a tristeza em alegria e o luto em renovação? A campanha Um Só Coração foi lançada em abril pelo Conselho Nacional de Justiça e Colégio Notarial do Brasil, com o apoio do Ministério da Saúde. É para estimular a doação de órgãos em todo o país. Desde o começo da campanha, 7.300 pessoas manifestaram a vontade de se tornar doadoras de órgãos e preencheram o formulário de autorização. Desse total, 45%, segundo o CNJ, chegaram à fase final do cadastro. A autorização eletrônica de doação de órgãos é feita pela internet. Um dos caminhos é entrar no site do Colégio Notarial do Brasil e preencher o formulário do sistema de AEDO, a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. O cidadão escolhe os órgãos que quer doar ou se pretende doar todos eles. Depois, o tabelião do cartório de notas agenda uma videoconferência e assina a autorização com o doador de forma digital. O cidadão recebe um documento oficial de doador e o nome dele fica disponível no chamado Sistema Nacional de Transplantes, um órgão do Ministério da Saúde. Atualmente, mais de 42 mil pessoas aguardam na fila por um transplante. Por falta de um órgão, 3 mil brasileiros morreram só no ano passado. Seja vida na vida de alguém, doe órgãos. O formulário para a doação também pode ser preenchido pelo site aedo.gov.br. O Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão que impedia a empresa de saneamento do Rio de Janeiro de pagar uma dívida judicial por meio de precatórios. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. A Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro quis pagar por meio de precatórios uma indenização por falha na prestação do serviço, mas precisou recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Estado contrária a isso. O TJ havia mantido a forma de pagamento da dívida judicial prevista no Código de Processo Civil, com prazo para pagamento dos valores à parte vencedora e a penhora de bens em caso de não quitação. O relator do caso aqui no Supremo foi o ministro André Mendonça. Ele verificou que a decisão em instância anterior vai contra o entendimento do STF sobre o assunto. O ministro determinou que outra decisão seja tomada com base em jurisprudência da Corte, bem como a devolução imediata de recursos da Companhia de Saneamento que tenham sido penhorados ou bloqueados. O Supremo validou por maioria trecho de uma medida provisória que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Nesta operação, a instituição financeira calcula juros sobre os valores principais e sobre os próprios juros mensais devidos pelo empréstimo. Por isso, costuma ser chamada de juros sobre juros. A decisão foi tomada em sessão virtual no julgamento de ação apresentada pelo Partido Liberal. Segundo a legenda, a matéria está relacionada ao Sistema Financeiro Nacional e, portanto, sua regulamentação deveria ter ocorrido por meio de lei complementar e não MP. Mas o relator do processo, o ministro Nunes Marques, explicou, entre outros pontos, que a medida provisória trata somente da periodicidade da capitalização dos juros nos contratos de empréstimos e, por isso,
não era preciso uma lei complementar para regular o tema. O Supremo retirou o sigilo da gravação feita clandestinamente pelo diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Ele registrou em áudio uma reunião dele com o ex-presidente Bolsonaro, com o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, e com duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro, que é um dos filhos do ex-presidente. A reportagem é de Evne Araújo. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes autoriza o acesso de advogados de defesa aos autos e retira o sigilo de informações prestadas pela Polícia Federal e da gravação de mais de 1 hora feita por Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Os arquivos foram encontrados nos dispositivos de Ramagem, hoje deputado federal pelo Rio de Janeiro, apreendidos em uma operação da PF no início do ano. O atual candidato à Prefeitura do Rio é um dos alvos do inquérito que investiga o uso da ABIN para espionagem ilegal. Ao determinar a liberação do material, o ministro ressaltou que a divulgação parcial ou mesmo manipulação de trechos do relatório da PF, bem como da gravação, tem potencial de gerar inúmeras notícias incompletas ou fraudulentas, causando prejuízo à correta informação à sociedade. A decisão foi tomada nos autos da petição que investiga uma organização criminosa criada para monitorar ilegalmente pessoas e autoridades públicas. Segundo a Polícia Federal, o esquema, chamado de ABIN Paralela, elaborava dossiês contra ministros, parlamentares e outras pessoas de interesse do grupo entre 2019 e 2022. Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes já havia autorizado a prisão de 5 pessoas suspeitas de fazerem parte da organização. A reunião gravada ocorreu em 25 de agosto de 2020. Além de Alexandre Ramagem, também participaram do encontro o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno e 2 advogadas de Flávio Bolsonaro. Durante 1 hora e 8 minutos, eles discutem, entre outros pontos, estratégias para anular as investigações contra Flávio Bolsonaro no caso de desvio de salários de funcionários do gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio, quando era deputado estadual. O ex-presidente sugere que elas entrem em contato com servidores e órgãos como SERPRO, Serviço de Processamento de Dados, e Receita Federal. E indica o ex-ministro Gustavo Canuto, que comandava a DataPrev, para intermediar a conversa. No caso, conversar com o chefe da Receita, ele não está pedindo nenhum favor. Vai ter problema de eu conversar com o Canuto. Então, ótimo. É o caso conversar com o Canuto? Sim. Um clique. Olha, ele está aí, um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. Pegar gente de confiança dele. Sozinho, o Canuto é muito inteligente. O general Augusto Heleno fala no sigilo do diálogo. Olha, ele está aí, um clique você consegue saber. Ele tem que manter esse troço fechadíssimo. A íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do relatório da Polícia Federal e do áudio da reunião são de acesso público no site do Supremo Tribunal Federal. Hoje vamos rever mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal do primeiro semestre deste ano. É sobre a criação de um cadastro para pedófilos em Mato Grosso. Os ministros entenderam que as leis que criaram o rol são válidas, mas aprimoraram os critérios para que os criminosos apareçam na lista e vítimas não sejam identificadas. Repórter Marta Ferreira. As leis estabelecem a divulgação de nomes, fotos e outros dados processuais dos condenados com o intuito de informar a população. As normas foram questionadas no Supremo pelo governador do estado de Mato Grosso. Ele argumenta que as leis estaduais criam um novo efeito da condenação criminal, além dos já previstos no Código Penal e em outras leis criminais. O governador alega ainda que a veiculação de fotos, dados pessoais e processuais dessa pessoa na internet viola a função ressocializadora da pena, a dignidade da pessoa humana e o direito à imagem, à honra e à intimidade dos condenados. O caso havia iniciado em plenário virtual, mas a análise foi levada para o plenário físico. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que havia votado para manter as leis. Na retomada do julgamento,
Moraes fez alguns esclarecimentos. A justificativa, toda a discussão feita para a elaboração da lei é que isso permite a elaboração de uma política de proteção da violência sexual. Principalmente, esses dados permitem que nas escolas, nos cursos nas escolas, seja possível adequar a política pública de prevenção de violência sexual dentro da família. A violência sexual, aquela que é a mais escondida, é a mais difícil de combater. E a possibilidade desse cadastro ser constituído com isso é muito importante. Por quê? Porque se não houver no cadastro isso, como os processos são difusos e sigilosos, não é possível montar uma política pública com base nesses dados. Os ministros discutiram alguns dispositivos para evitar expor as vítimas. O plenário, então, decidiu que apenas o nome e a foto do condenado por decisão definitiva poderão ser acessados publicamente. Após o cumprimento da pena, o acesso será restrito. Os demais dados estarão disponíveis para autoridades policiais, exceto aqueles que identifiquem a vítima. A íntegra do cadastro só poderá ser acessada com autorização judicial. O tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade da expressão o suspeito, indiciado ou constante do inciso 1 do artigo 3º da Lei 10.315, de Mato Grosso, e conferir ao inciso 1 do artigo 4º da mesma lei interpretação conforme a Constituição, considerando que o termo condenado se refere apenas àquele que tenha contra si sentença penal condenatória transitada em julgado. Ademais, acrescentou-se interpretação conforme à parte final do artigo 4º, inciso 1, para que, onde se lê reabilitado, lê-se cumprimento da pena. E, por fim, os dados relativos à identidade da vítima não estarão disponíveis para as autoridades constantes do inciso 2 do artigo 4º, salvo por autorização judicial. No próximo bloco, a STJ decide que valor pago à empregada gestante afastada durante a pandemia não pode ser considerado salário maternidade. E ainda, concurso público unificado da Justiça Eleitoral tem data das provas alterada. A gente fala sobre isso já já. O concurso nacional unificado da Justiça Eleitoral terá nova data de realização das provas. Será no dia 8 de dezembro. A mudança foi publicada hoje no Diário Oficial. De acordo com o TSE, o objetivo é dar mais segurança aos candidatos e prazo maior para a preparação das provas. O Diário Oficial trouxe ainda adequações no conteúdo pragmático de alguns cargos. Serão oferecidas 412 vagas no Tribunal Superior Eleitoral e em 26 tribunais regionais. Apenas o TRE do Tocantins ficou de fora, porque já tem concurso válido em andamento. As inscrições terminam nesta quinta-feira, dia 18 de julho, e devem ser feitas no site do Sebrasp. Todas as informações você encontra no portal tse.jus.br. E para aproximar a Justiça Eleitoral de comunidades tradicionais, o TRE da Bahia realiza ações de conscientização no estado. Nesta semana, a ação chegou a uma aldeia indígena no município de Ilhéus. Daniela Ramalho conta como foi. Promover educação política e cidadania em comunidades tradicionais e originárias. Essa é a ideia do projeto Todas as Vozes, uma iniciativa da Escola Judiciária Eleitoral do TRE da Bahia, que desembarcou na comunidade indígena de Tupinambá, na aldeia Itapuã, em Ilhéus. O objetivo é mostrar à população local, em especial aos jovens, o funcionamento do processo eleitoral e incentivar a participação dos indígenas nas eleições. Durante a ação foi realizada uma eleição simulada para que a população local pudesse exercitar o poder do voto.
O TRE baiano também anunciou que uma sessão de votação será montada na aldeia para as eleições municipais deste ano, permitindo que mais de 100 indígenas possam votar. Para o Superior Tribunal de Justiça, o valor pago a empregada gestante afastada do trabalho durante a pandemia não pode ser considerado salário maternidade. As informações com Bruno Silveira. O julgamento foi da segunda turma do tribunal. Os ministros deram provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e rejeitaram a equiparação do afastamento previsto na Lei 14.151 de 2021, a licença maternidade. A lei, criada em meio à pandemia de Covid-19, determinou que as profissionais ficassem em teletrabalho sem prejuízo de remuneração. Em 2022, a legislação foi alterada, limitando o afastamento das grávidas que não completaram a imunização contra o vírus, além de permitir que as empregadas que não pudessem voltar ao trabalho presencial fossem realocadas ao trabalho remoto. A ação teve origem após uma associação comercial impetrar um mandado de segurança para reconhecer os valores pagos como salário maternidade, considerando a lei de 2021. A associação pediu ainda que não incidissem contribuições sobre os valores, já que não teve prestação de serviço. A justificativa no mandado de segurança explica uma falha na legislação ao não apontar como o pagamento às trabalhadoras gestantes afastadas deveria ser custeado, em especial na hipótese de a empresa não conseguir custear o trabalho remoto ou alternativa semelhante. O juízo de primeiro grau considerou o pedido improcedente, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso de apelação para enquadrar o pagamento como salário maternidade, explicando que este impacto financeiro deveria ser sustentado pela Seguridade Social. No STJ, o relator do recurso, ministro Francisco Falcão, explicou que não é possível equiparar os custos do afastamento em razão da pandemia com o pagamento do salário maternidade. Segundo a decisão, não é possível criar um benefício que não é previsto em lei e não se saiba como será custeado pelo poder público. A terceira turma do STJ validou a decisão do juízo falimentar, que reconheceu a prescrição de créditos tributários antes da lei que facilitou a extinção das obrigações do falido. Vale lembrar que o juízo falimentar é competente para conhecer todas as ações sobre bens e interesses do falido. Quem explica é a repórter Jéssica Castro. Os ministros do colegiado reconheceram a validade de uma sentença, na qual o juízo falimentar decidiu acerca da prescrição intercorrente de créditos tributários em sede de habilitação de crédito. Na origem, um município pediu a habilitação de crédito tributário no processo de falência de uma empresa. O juízo concedeu parcialmente a habilitação e declarou a prescrição de parte dos créditos. Já o Tribunal de Segundo Grau afastou a prescrição de apenas uma das execuções fiscais e confirmou a competência do juízo falimentar para decidir quanto à exigibilidade do crédito tributário. No recurso ao STJ, o município buscou o reconhecimento da incompetência do juízo falimentar, além de ter requerido que fosse afastada a prescrição e determinada a habilitação do crédito pretendido. A terceira turma negou o provimento ao recurso e o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a sentença que reconheceu a prescrição parcial dos créditos tributários que o município pretendeu habilitar na falência foi anterior à entrada em vigor da Lei 14.112 de 2020, o que possibilitou a análise pelo juízo falimentar. Esta lei atualizou a legislação referente à recuperação judicial e extrajudicial e à falência do empresário e da sociedade empresária. O ministro explicou que o alcance da alteração legislativa se limita aos processos que ainda não tinham sentença de mérito na época da entrada em vigor da nova legislação. Ser gestor de um departamento, seja na iniciativa privada ou no setor público, exige muita liderança e planejamento. E o Poder Judiciário aprimora as atividades de gestão para prestar cada vez mais um serviço de qualidade ao cidadão. Para isso, servidores da Justiça de Mato Grosso participaram do curso Estou Gestor. E agora? E quem conta como foi é Maritza Fonseca. A gestão é essencial para qualquer negócio, não importa se o setor é privado ou público. E tentar inovar no dia a dia de trabalho é um desafio. E foi neste ambiente decorado, diferente e humanizado
que se reuniram diretores, coordenadores e assessores que atuam com gestão no Poder Judiciário de Mato Grosso para participarem do curso Estou Gestor e Agora?, ministrado pelo coordenador de auditoria interna, Wellington Correia. Mostrando as necessidades, mostrando as características que a liderança tem que ter, o que a liderança pode colher do seu liderado, falando de inovação, falando de linguagem simples e trazendo tudo isso de novidade para eles. Ele é imersivo mesmo, a gente tentou trazer para cá algo diferente do que tem se feito por aí. Cadeirinha uma atrás da outra, não, o ambiente é diferente, fazendo com que cada um se sinta à vontade e principalmente com vontade de fazer e falar. Os participantes também acompanharam a apresentação do projeto desenvolvido no gabinete do desembargador Luiz Otávio Saboia. Engajar a equipe para que a gente tenha melhores resultados, como a gente está mapeando nossos processos lá dentro, como a gente está preparando toda uma experiência do usuário, e aí tendo esse usuário, seja o cidadão que busca nossos serviços ou os próprios servidores ali, que são usuários de alguma forma dos serviços que a gente realiza no gabinete. Então, assim, a intenção hoje é passar um pouco daquilo que a gente está fazendo ali no gabinete, tentando contribuir com a gestão dos gabinetes, com a gestão dos setores e com o aprimoramento da gestão do tribunal como um todo. As informações vão ajudar no planejamento, na gestão do tempo e liderança, por exemplo. A experiência do instrutor, para todos nós, a capacitação dele, nos trouxe uma visão, mais técnica de como utilizar as experiências que a gente já tem, os nossos conhecimentos para o nosso dia a dia. A seguir, Ministério Público, Forças de Segurança e Secretarias de Educação firmam um protocolo para reduzir impactos de operações policiais nas escolas do Rio de Janeiro. E veja também, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo nega a apreensão de CNH e passaporte de executados por dívida trabalhista. Para garantir que a determinação da troca de informações entre os sistemas de segurança seja respeitada, o Ministério Público Federal solicitou ao Exército os dados sobre a transferência de registros de atiradores esportivos para a Polícia Federal. Os detalhes com Márcio Fontinelli. Os Ministérios da Defesa e da Justiça receberam oficialmente do Ministério Público Federal a solicitação de informações detalhadas em relação às atribuições de fiscalização, controle e autorização de armas e munições dos caçadores, atiradores e colecionadores registrados no Brasil. Um decreto publicado no ano passado pelo governo federal determinou a transferência do controle e da supervisão do armamento civil do Exército para a Polícia Federal. O MPF tem acompanhado de perto o compartilhamento de dados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. A Justiça do Rio Grande do Sul negou habeas corpus da defesa de Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, que pedia a liberdade do influencer e humorista. Ele está preso preventivamente desde domingo em Canoas. Segundo as investigações, pelo menos 370 pessoas teriam sido lesadas ao comprar produtos na loja virtual do influencer, os quais nunca foram entregues. Ministério Público do Rio de Janeiro, Forças de Segurança e Secretarias de Educação firmam protocolo para reduzir impactos de operações policiais nas escolas. Tribunal Regional do Trabalho nega a apreensão de CNH e passaporte de executados por dívida trabalhista. Polícia Federal faz operação contra grupo que fraudava a Caixa Econômica Federal em Goiás. Vamos conferir. A operação foi para combater o crime contra o sistema financeiro nacional. Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em Goiânia e outras cidades do interior de Goiás. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias dos investigados e o sequestro de ao menos 48 imóveis e 44 veículos.
A investigação apurou que um grupo formado por empresários, advogados e funcionários de instituição financeira fraudavam a obtenção de financiamentos agropecuários por meio do uso de documentos falsos e corrupção de profissionais credenciados junto à Caixa Econômica. Somente entre 2022 e 2023, o prejuízo ultrapassa 40 milhões de reais. O grupo vai responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo negou o pedido para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito de executados em processo trabalhista. Para os magistrados, o bloqueio dos documentos só deve ser aplicado se demonstrar proveito útil e necessário para a satisfação da dívida e não servir apenas como constrangimento do devedor. Os desembargadores rejeitaram o bloqueio como mera penalidade e enfatizaram a necessidade de comprovação de fraude ou qualquer outro meio utilizado pelo devedor para dificultar o cumprimento da sentença, como, por exemplo, a ocultação de bens e estilo de vida incompatível com a situação financeira. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, as Forças de Segurança e as Secretarias Estadual e Municipal de Educação firmaram um protocolo de atuação conjunta para amenizar o impacto das operações policiais e episódios de violência armada na vida das comunidades escolares e no aprendizado dos alunos. O protocolo cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Entre as medidas está a comunicação prévia ou simultânea entre as secretarias de Polícia Militar e de Polícia Civil e as secretarias de Educação sobre operações e ações policiais na cidade do Rio de Janeiro. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, manteve ação penal contra a médica veterinária denunciada por fraudes na empresa BRF. Repórter Kátia Gomes. O grupo BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, foi alvo de operação deflagrada pela Polícia Federal em 2018, que investigou supostas fraudes em resultados de exames quanto à presença da bactéria Salmonella. As irregularidades teriam ocorrido entre 2012 e 2015, com conhecimento de executivos da empresa e de técnicos. Segundo a denúncia, uma médica veterinária teria trocado e-mails sobre os índices de contaminação omitidos, inclusive participando de reuniões em nível gerencial para tratar da questão. No STJ, a defesa pediu o trancamento da ação penal, argumentando que a veterinária teria sido incluída no polo passivo do processo apenas por causa do cargo ocupado, o que seria ilegal. Ao indeferir a liminar no recurso em habeas corpus, o ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não verificou justificativa para conceder o pedido. O vice-presidente do STJ destacou os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para denegar o habeas corpus, mantendo a ação penal. O ministro observou que o Ministério Público Federal atribuiu à denúncia o exercício de poder decisório dentro da empresa BRF quanto a questões de salmonela, porque era médica veterinária integrante do Corporativo de Sanidade que atuava em Curitiba. O julgamento do mérito do recurso será feito pela 6ª turma. E o STJ manteve a prisão preventiva do vereador investigado na Operação Plíssimo. Marina Campos com as informações. O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do tribunal, indeferiu liminarmente o habeas corpus que pedia a revogação da prisão preventiva do vereador do município de Ibirité, em Minas Gerais, Daniel Belmiro de Almeida, investigado no âmbito da Operação Plíssimo, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, que investiga uma rede criminosa de caráter interestadual. A investigação apontou que a organização criminosa praticava diversos crimes, entre eles tráfico de drogas e falsificações de documentos públicos e particulares. O vereador Daniel Belmiro de Almeida seria um dos responsáveis pela lavagem do dinheiro da organização, ocultando renda e patrimônio por meio de negócios de fachada, venda de veículos e operações bancárias. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a defesa do vereador entrou com pedido liminar para revogar a prisão decretada em primeira instância. Mas o pedido foi negado. Um novo habeas corpus foi impetrado dessa vez no STJ.
A defesa, entre outras coisas, apontou excesso de prazo na formação de culpa, já que o vereador estaria preso há mais de 200 dias. Ao negar o habeas corpus, o ministro Og Fernandes observou que o pedido não poderia ser acolhido, já que a matéria do habeas corpus originário ainda não foi analisada no mérito pelo TJ de Minas Gerais. Além disso, o ministro apontou não haver percebido qualquer ilegalidade na prisão preventiva. Um homem foi condenado a mais de 11 anos de prisão por estuprar e manter em cárcere privado a própria mulher. O caso aconteceu em 2015, no Rio Grande do Sul. Como já transitou em julgado, ele está preso e não pode mais recorrer da sentença. Repórter Carolina Chaves. O processo tramitou no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e teve a decisão confirmada pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com os autos, a esposa era coagida a manter relações sexuais com o ex-companheiro e não podia usar contraceptivo. Também não podia sair de casa sozinha e ter contato com familiares sem a presença dele. O ex-companheiro ainda ameaçava praticar violência sexual contra a filha da vítima, que na época tinha 6 meses de idade. A magistrada explica que quando as partes são casadas, a vítima tem dificuldade em identificar o que está acontecendo. Mas a juíza ressalta que mesmo nessa situação, se não há consentimento, é sim considerado estupro. Antigamente, na legislação brasileira, existia o que se chamava de débito conjugal, ou seja, as mulheres tinham o dever, tinham a obrigação de praticarem relações sexuais com seus maridos. Isso já não existe há muito tempo. E o tipo penal que fala do estupro, ele fala em constranger alguém a ter relações sexuais contra a sua vontade. Não diz exceto a esposa, exceto a namorada. O tipo penal abrange também quando as pessoas estão dentro de uma relação íntima de afeto. Mas isso é muito difícil da justiça reconhecer e das próprias mulheres reconhecerem, né? E a violência doméstica tem colocado o Judiciário de Mato Grosso em alerta. Uma das iniciativas recentes foi a capacitação de servidores para ajudar no enfrentamento a esse tipo de crime. Reportagem de Thalita Ormond. Em atendimento à Recomendação 124 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário de Mato Grosso realizou uma capacitação híbrida voltada a servidores e credenciados de todo o Estado que atuam em processos ligados à violência doméstica e familiar. A proposta foi trazer uma reflexão sobre a importância de políticas institucionais de sensibilização dos autores de violência. Não é um programa que a gente visa ensinar os homens a serem homens. Isso não é o que a gente quer, porque não existe um modelo ideal de homem. Mas é uma ideia de pensar de como que a gente pode fazer essa transformação, de desvincular o que é ser homem, de ser violento e assumir comportamentos de risco. A palestrante enfatizou também que a Lei Maria da Penha, além da proteção à vítima e a punição do autor de violência, prevê ainda educação preventiva. E por isso encaminhar homens a grupos reflexivos pode se tornar um instrumento na redução da escalada de comportamentos violentos. Quando a gente traz essa ideia de prevenção, essa ideia de proteção, e a gente não pode falar só com as mulheres que são vítimas de violência, a gente já sabe quem elas são, elas sabem que são vítimas, tanto que procuraram a justiça. Mas a gente precisa que os homens se mobilizem, entendam também o seu papel, a sua importância no enfrentamento da violência contra as mulheres. Ainda foram abordados os mecanismos para a implantação desses grupos e as habilidades e posturas técnicas dos facilitadores, para promover um ambiente de diálogo seguro e democrático. Ferramentas que devem ser adotadas por quem participou da capacitação. Para nós, uma equipe que está começando agora, principalmente com a parte masculina, assim, o que nós estamos aprendendo esses dias está sendo muito bom. Sabe do que a gente precisa também trabalhar esse homem, também ouvir esse homem, trazer reflexões para ele sobre essa mudança de comportamento, que muitas vezes não é falada. Esse comportamento foi construído e ele vem trazendo esse comportamento ao longo de sua vida. E muitas vezes nesse grupo ele não consegue olhar para si mesmo, mas ouvindo outros, muitas vezes ele acaba provocando essa identificação e aí vem, como o próprio nome diz, essa reflexão.
A comunicação assertiva também foi tema dessa capacitação, abordada pelo juiz Jefferson Luiz Quintieri. Uma comunicação assertiva é uma comunicação boa, né? Sem ruídos, que não ofende, né? Onde há uma escuta ativa, né? Uma escuta respeitosa. Isso facilita porque evita ruídos de comunicação, confusões, às vezes, decorrentes desse ruído de comunicação, principalmente para um público sensível, né? Que é um público que está ali porque uma decisão judicial o obrigou a estar, né? Não porque ele tinha como expectativa ouvir alguma coisa. No próximo bloco, Justiça decide que a Uber não pode se isentar da responsabilidade em caso de extravio de objetos transportados em serviços de entregas. E ainda, contrato de namoro. Cada vez mais casais no país adotam esse instrumento jurídico diferente em busca de mais tranquilidade na relação. Voltamos em instantes. A Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a Uber não pode se isentar da responsabilidade em caso de extravio de objetos transportados pelo serviço de entregas da empresa. A decisão, em caráter liminar, é em resposta a uma ação civil pública de autoria do Ministério Público do Estado. Repórter Evelyn Araújo tem as informações. A Uber tem 72 horas para se adequar ao que foi determinado pela Justiça. Em caso de descumprimento, foi estipulada multa diária de R$15 mil. Segundo a decisão, a isenção de responsabilidade por eventual perda do objeto transportado pelo serviço Uber Flash, sem qualquer tipo de reembolso ao cliente, desrespeita o Código de Defesa do Consumidor. Na ação civil pública, o Ministério Público do Rio cita relatos de clientes que utilizaram o serviço e tiveram prejuízo. Um deles pediu o transporte de um remédio no valor de R$700 que acabou extraviado. A Uber respondeu que não se responsabilizaria pelo ocorrido. O MP recebeu cerca de 70 reclamações com o mesmo tema. Na manifestação que fez à Justiça, a Uber argumentou ser apenas uma intermediária e justificou haver seguros disponíveis na plataforma para diminuir os riscos de danos. A decisão judicial, no entanto, determina que a empresa informe de maneira clara que a eventual contratação de garantia não isenta a responsabilidade do aplicativo em caso de extravio ou perda do objeto transportado. Um frigorífico de Goiás foi condenado em quase R$2 milhões por dano moral coletivo. Isso porque foram impostas jornadas exaustivas a motoristas de carreta que trabalhavam por mais de 8 horas seguidas diariamente. A decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública depois de constatar que o frigorífico descumpria normas de saúde e segurança. O ponto de partida foi uma ação trabalhista de 2011 que revelou as condições da morte de um motorista de carreta num acidente em rodovia. No processo, ficou demonstrado que ele trabalhava diariamente por 20 horas seguidas e muitas vezes dormia no caminhão. Atividades externas incompatíveis com a fixação de jornada devem ser anotadas na carteira de trabalho e no registro dos profissionais. Segundo o MPT, a empresa enquadrava os carreteiros na exceção, mesmo que fosse possível controlar o tempo trabalhado por GPS. Por isso, pediu a condenação do frigorífico por dano moral coletivo e a proibição de enquadramento do trabalho dos carreteiros como serviço externo. A Vara do Trabalho de Mineiros, em Goiás, aceitou os pedidos e fixou a indenização em R$1.700.000 por dano moral coletivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve a sentença. O TRT destacou que ficaram nítidas as possibilidades de controle do tempo trabalhado, também por meio de documentos que detalhavam os horários de embarque das cargas, distâncias que seriam percorridas e itinerários. O frigorífico tentou reverter a condenação no Tribunal Superior do Trabalho, mas a relatora do recurso de revista na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, acompanhou o entendimento regional. Ela reforçou que a jornada exaustiva, além de prejudicar a saúde dos motoristas, também é um risco para todos que trafegam pelas rodovias do país.
Sobre a indenização de quase R$2 milhões, a ministra destacou que o TST vem consolidando o posicionamento de que a revisão do valor arbitrado nas instâncias anteriores somente é possível quando ele for excessivo ou irrisório. Na avaliação da relatora, o montante não deve ser extremamente alto, a ponto de dificultar a continuidade da atividade econômica da contratante, mas também não pode ser irrelevante para evitar a reiteração da conduta. Você já ouviu falar de contrato de namoro? Se trata de instrumento jurídico diferente de união estável e casamento civil, que vem sendo adotado por muitos casais aqui no Brasil ultimamente. Quem explica tudo pra gente é a repórter Carolina Chaves. Nas ruas, algumas pessoas acham desnecessário um contrato no começo do relacionamento. Eu não faria, porque eu acho que a pessoa, além de contrato, tem que confiar uma na outra, né? Então, se você já faz um contrato, você já está começando uma união desconfiando do outro. Então, eu não faria, porque já começa errado, na minha opinião. Outros não só fariam um contrato de namoro, como colocariam algumas cláusulas essenciais. Lá você deixaria todo descrito o que você quer, o que você pensa e também na questão da fidelidade. Porque hoje a gente vê muito as traições e isso mexe demais com o íntimo das mulheres. Um dos principais objetivos do contrato de namoro é proteger o patrimônio individual do casal e deixar claro que não havia intenção de constituir família. Tudo no papel, registrado em cartório, como explica a advogada Marília Xavier. Aquele casal não tem uma união estável e, com isso, ele não tem os efeitos jurídicos típicos de uma união estável, que hoje, até mesmo no nosso país, estão quase que equiparados ao de um casamento. De acordo com o Colégio Notarial, o Brasil tem mais de 600 contratos de namoro e o maior número de registro é no estado de São Paulo. Entre 2013 e 2023, foram cerca de 482 em todo o país. A crescente procura por esse tipo de instrumento jurídico demonstra uma mudança de comportamento entre os casais que estão conversando mais sobre o relacionamento financeiro e futuro. Caso o namoro acabe, com o contrato não existe partilha de bens, pensão alimentícia e nem direito à herança. Cada um segue seu caminho. Quando aquele relacionamento terminar, seja porque o casal decide romper o relacionamento, ou seja porque uma das partes ou ambas falecem tragicamente, não vai haver uma consequência jurídica de caráter patrimonial. Eles vão seguir uma vida financeira independente e sem qualquer tipo de comunicação ali ao longo do relacionamento. O combinado não foi caro, né? O Tribunal de Justiça do Acre, em parceria com outros órgãos públicos, atendeu famílias indígenas e ribeirinhas que moram na região da terra indígena Nuquini. O projeto levou serviços essenciais aos povos da região, como mostra Regina Souza. Na ação foram emitidos documentos como carteira de identidade CPF, certidões de nascimento constando as etnias indígenas. O projeto é realizado por meio do convênio Plataforma Mais Brasil, do Tribunal de Justiça do Acre, com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, para facilitar a inclusão social e o acesso a direitos fundamentais para essas comunidades. Equipes da Justiça ofereceram atendimento jurídico e orientações legais. Foram disponibilizados também serviços de saúde, garantindo assistência médica de qualidade aos indígenas. Durante o evento, foi anunciada a instalação de um ponto de inclusão digital do Judiciário, o PIDJUS, nas terras indígenas Nuquini, e celebrado um casamento coletivo com 12 casais. Eu, em nome da lei, os declaro casados, marido e mulher. Noivos, podem beijar a noiva! Termina amanhã a terceira edição do projeto Caminhos Literários, que leva cultura aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em quase 80 unidades de todo o Brasil. Em Fortaleza teve sarau. Reportagem de Delane Hatz. A cultura fornece regras e padrões que são aprendidos em atividades em grupo e capazes de mudar uma realidade. Aqui nesse centro socioeducativo, ela tem um papel transformador. Ela desperta em jovens a sensibilidade de expressar diversos sentimentos através da arte. Amo minha liberdade e nela eu tenho felicidade.
Em cada verso da poesia deste adolescente de 17 anos, o respeito e a vontade de aprender estão presentes. Ele diz que a inspiração para tantos versos vem de uma saudade. Meu pai era cantor e eu estou seguindo o caminho do meu pai, né? Hoje em dia ele não está mais aqui, mas eu sei que lá de cima ele está se orgulhando de mim pelo filho dele está melhorando. O sarau foi uma grande mostra de talentos e habilidades. Este outro adolescente, também de 17 anos, chegou ao centro socioeducativo há quase um ano e relata que descobriu a vontade de compor dentro da unidade. Lá fora eu nunca tive essa vontade de fazer isso aqui não. Aí comecei a cantar aí com o professor Roberto, aí ele disse que eu tinha um dom de cantar. Para a diretora da unidade, Ariane Souza, o convite a participar do terceiro Caminhos Literários foi um estímulo para descobrir as habilidades dos adolescentes. Nessa semana nós descobrimos um dos adolescentes que ele não sabia que tinha tanta habilidade em relação ao desenho. E ele começou a desenhar e desenvolver o desenho e foram pinturas belíssimas. Então, para além deles se descobrirem, nós também os descobrimos e é isso que a gente acredita que vai causar um impacto positivo para o retorno à sociedade. Talentos que são acompanhados de perto pelas assistentes sociais. Gislaine Rodrigues é uma das profissionais que fazem esse acompanhamento. Ela garante que ver o resultado do trabalho com os adolescentes é enriquecedor. Os meninos, querendo ou não, se afastam um pouco da cultura, da parte de letramento. Então, assim, é muito gratificante a gente ver os meninos produzindo. Então, a gente vê o resultado e fica muito feliz, né? Para a juíza, integrante do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário e de execução de medidas socioeducativas, GMF, do Tribunal de Justiça do Ceará, Kathleen Nicola, o evento resgata a dignidade e oferece um novo estímulo aos adolescentes. A arte é muito importante para a compreensão de um caminho diferente, de novas perspectivas, de novas trajetórias para os jovens ingressos dentro do socioeducativo. E trazem também um fomento ao incentivo a atividades culturais, no quais os jovens saiam desses ambientes de privação de liberdade e se coloquem também na comunidade, já que o objetivo da socioeducação é a formação de potencial cidadãos. E em Maceió, um grupo de 12 socioeducandos visitou o Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas e conheceu a fundo a história e evolução da justiça. Lídia Lemos tem os detalhes. Um grupo de 12 socioeducandos visitou o Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário de Alagoas e conheceu a fundo a história e evolução da justiça. Estar aqui foi muito bom. Foi muito maravilhoso estar aqui e saber um pouco do estudo das pessoas. Eu cheguei aqui, eu já tinha mais ou menos como eu queria ser na minha vida e hoje eu totalmente sei o que eu quero na minha vida, é ser advogado. A visita ao museu foi uma das atividades da terceira edição do projeto Caminhos Literários no Socioeducativo, que esse ano tem o tema Pelo Direito à Cultura. O projeto é promovido pelo programa Fazendo Justiça do Conselho Nacional de Justiça e tem o objetivo de apresentar cultura aos jovens apreendidos como parte da socialização deles. A cultura é um direito fundamental, previsto não só na Constituição Federal, como no Estatuto da Criança e Adolescente, na Lei do SINASE, e é um direito extremamente importante, não só para o processo socioeducativo, né, mas para a formação dos adolescentes enquanto sujeitos de direitos. Né? A gente sabe que o Estatuto da Criança e Adolescente ele segue a doutrina da proteção integral, então o direito da cultura ele precisa ser garantido para o socioeducativo. A diretora do CCM, Irina Costa, conduziu a visita e destacou que os jovens puderam conhecer sobre a justiça, a história e seus direitos. Foi extremamente interessante porque a gente conta desde a base, né, desde o começo. É você explicar o que é um juiz, o que é um advogado, o que é uma lei, eles não sabiam o que era a Constituição, por exemplo. Então é interessante porque a gente vai exercendo também a nossa atividade e vai mostrando para eles um pouco, não é só da história, é de cidadania. O programa Justiça Itinerante Emergencial do Rio Grande do Sul está mobilizado em aproximar ainda mais o judiciário dos cidadãos. Em uma nova etapa da ação, a equipe esteve em um dos pontos mais movimentados de Porto Alegre, o mercado público da capital. Quem acompanhou foi Matheus Beck. Um dos principais símbolos da resiliência do gaúcho é este prédio histórico. Ele já passou por 4 incêndios e 2 inundações. Na mais recente, ficou mais de 40 dias com todo o andar térreo inundado pelas águas do Guaíba.
Até mesmo por isso, é simbólico que o Justiça Itinerante use o espaço para ajudar a dar um recomeço a tantas histórias. O objetivo é aproximar o Poder Judiciário da comunidade, que está numa situação de vulnerabilidade extrema, e procurar atender essas demandas mais urgentes, né? Processo das pequenas causas, juizados especiais cíveis, questões de saúde, questões de família e tudo que é tipo de demanda que a gente possa dar esse atendimento rápido que as partes estão demandando. A equipe do Judiciário envolvida no projeto auxilia com informações sobre processos judiciais em andamento e ainda pode ajuizar ações sobre questões familiares e cíveis, entre outros pedidos. Moradora do Menino Deus, a aposentada Neiva Esquenato não foi atingida diretamente pela enchente. Ela conta que ficou 5 dias sem luz e água, mas não precisou deixar a casa onde mora. Só que como queria informações sobre um processo que tramita desde 2022, procurou o TJ no mercado para se atualizar e saiu satisfeita. Foi ótimo desde o momento que eu cheguei, que eu sentei, a pessoa veio pedir as primeiras informações sobre o que era, já me encaminhou, já me respondeu. O Justiça Itinerante Emergencial voltou às origens. Ele veio para esse CTG, na zona sul da capital, não apenas para atender as pessoas que foram afetadas pela enchente, mas também para dar encaminhamento àqueles processos que iniciaram no começo do ano no lançamento do projeto. Essa região aqui é uma região de beira de Guaíba, né? Então, que tem seus problemas e que teve uma população que foi muito afetada, mas que também é afetada pela perda de emprego, porque muitos estabelecimentos fecharam. Então, eu já estou vendo isso nos processos, alegações de que não estou conseguindo fazer pagamento porque fui afetado pela enchente. Isso vai acontecer um pouco no estado inteiro, né? A técnica em enfermagem Marília procurou a Justiça para se atualizar sobre um processo que está em tramitação há 6 anos. Além dessas informações, ela aproveitou para encaminhar um pedido de correção de um atestado de óbito. O pai dele faleceu, a gente não ficou sabendo e a gente veio aqui e descobriu pelo atestado de óbito que não foi informado que o pai dele tinha filhos. Resolvi tudo por aqui, não vou precisar ir em lugar nenhum. O Justiça Itinerante é realizado junto à Defensoria Pública e ao Registro Civil do Estado. Se a situação do Rio Grande do Sul ainda não voltou ao normal, a retomada dos atendimentos aumenta a esperança. Dá uma sensação de retorno à normalidade, ainda que a gente não esteja na situação de normalidade anterior, voltar para cá traz um pouco da sensação de retomada da normalidade. As pessoas, elas seguem procurando o judiciário, e se elas seguem procurando o judiciário é porque o judiciário presta um serviço de qualidade. A gente se desdobra, servidores, magistrados, administração do tribunal, então eu fiquei bem gratificado com essa experiência, tanto que voltei, me voluntariei para participar hoje aqui e sempre que for chamado eu vou participar. É realmente gratificante. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.